Crise nos bastidores e mudanças no SBT expõe um momento delicado na programação do canal e preocupam diretores. É o que você vai entender tudo com detalhes hoje aqui. O SBT enfrenta uma das maiores crises de sua história, marcada por dificuldades institucionais e a queda grande de audiência. A situação, que tem gerado preocupação entre executivos e funcionários, parece estar longe de uma solução imediata. A crise, segundo fontes internas, é atribuída à falta de estratégia clara na montagem da programação e às decisões tomadas pelo atual presidente, Daniela Berutti, filha do fundador Silvio Santos, que nos últimos meses nos deixou. O canal tem lutado para manter essa relevância no cenário televisivo brasileiro. O canal, que já foi sinônimo de programas populares e altos índices de audiência, vem perdendo espaço para concorrentes como o Record e até mesmo a Band e a Rede TV. A incapacidade de construir uma grade competitiva tem sido um dos principais desafios enfrentados pela nova direção. A programação anunciada no último mês foi uma tentativa de melhorar o canal. Entre as mudanças, destacam-se a volta do Bom Dia e Companhia com Patati e Patatá, a estreia de Luiz Bate como contratado na parte da tarde e a exibição de doramas e novelas mexicanas inéditas. Só que, no entanto, as apostas não surtiram o efeito esperado, resultando em queda ainda maior nos índices de audiência, e a Record, que há anos disputa a vice-liderança com o SBT, nos corredores da emissora o clima é de insatisfação generalizada. Executivos e funcionários têm expressado preocupação com a falta de direção estratégica. Segundo informações, ainda mais de uma fonte que preferiu não se identificar, o SBT está sem rumo e a gestão de Daniela Berutti é alvo de críticas constantes. Segundo o Fábio Oliveira do Metrópolis, a atual presidente do SBT tem sido acusada de tomar decisões baseadas em opiniões pessoais e em comentários nas redes sociais, em vez de seguir ali a estratégia embasada em pesquisas de mercado como um gestor de televisão. Ela se baseia muito em opiniões próprias e ouvindo, o que os outros falam. A atual situação do SBT, que é uma das maiores emissoras de TV do país, é marcada por um cenário complexo com desafios estruturais, financeiros e também estratégicos, que tem gerado intensos debates entre o público, críticos e também alguns profissionais do setor. E para vocês verem, que o SBT está realmente numa situação turbulenta, o canal tomou a decisão de retirar do ar a novela mexicana Eternamente Apaixonados. E isso apenas 5 dias após sua estreia, que ocorreu na segunda-feira, dia 9 de junho. A novela, exibida na faixa das 16 horas e 45 minutos, 15 para as 6, não conseguiu atingir os índices de audiência esperados pelo canal. Segundo informações, a trama registrava médias de 2 pontos na Grande São Paulo, um número considerado extremamente baixo pelos padrões do SBT e pelos diretores do canal. Em alguns dias os índices foram ainda mais vexatórios e preocupantes, chegando a apenas 1 ponto, o que acendeu alerta na direção do canal. A retirada da novela do ar foi uma medida até rápida, mas, segundo o SBT, já estava sendo considerada há alguns dias. A emissora afirma, segundo informações da Folha de São Paulo, que a saída da trama faz parte da programação televisiva e é uma estratégia planejada. A ideia, de acordo com alguns setores internos consultados, era exibir os primeiros capítulos na televisão aberta como uma forma de promoção e depois disponibilizar o conteúdo completo na plataforma de streaming mais SBT. Essa decisão essa justificativa, reflete a tendência de alguns canais de adaptar suas estratégias a novas formas de consumo de mídia, que inclui o crescente interesse do público por conteúdo sob demanda. Só que, enfim, essa história não cola. No lugar da novela Eternamente Apaixonados, o SBT optou por estender o tempo, segundo informações, se nada mudar, Tá na hora, jornalístico comandado por Dani Brandi. O programa já havia ocupado essa faixa antes da modificação das 16 horas anteriormente e agora retorna ao horário após um intervalo de incríveis 10 dias.
A decisão de reinserir o Tá Na Hora na grade de programação busca aproveitar essa popularidade aí do formato jornalístico que mistura notícias, entretenimento e interação com o telespectador, junto ali, enfim, como uma alternativa para recuperar a audiência nessa faixa horária. Em um comunicado oficial enviado ao site Folha de São Paulo, o SBT reafirmou seu compromisso em recuperar a essência que o consagrou como a TV mais querida do Brasil. A emissora destacou que está atenta às necessidades do público e disposta a realizar ajustes pontuais em sua programação sempre que necessário. A nota divulgada na sexta-feira, dia 13 de junho, enfatiza que as mudanças fazem parte, sim, de um esforço contínuo para poder oferecer conteúdo de qualidade e reconquistar a preferência aí do telespectador. Para informar o público sobre a alteração na sua programação, o SBT exibiu chamadas no sábado, nos intervalos aí, ao longo de toda a tarde do dia 14 de junho, para poder anunciar que a novela Eternamente Apaixonados passa aí para o stream. Essas chamadas tinham como objetivo esclarecer essa mudança aí e divulgar a volta do Tá Na Hora ao horário das 16 horas. A comunicação rápida foi assim uma justificativa para poder minimizar possíveis reações que já estão acontecendo de telespectadores que acompanhavam a novela aí e garantir que o público fosse informado sobre a nova programação. A novela Eternamente Apaixonados era uma aposta do SBT para poder reforçar a faixa da tarde, tradicionalmente ocupada sempre, já há muito tempo, por dramas mexicanos, que ao longo dos anos conquistaram aí uma legião de fãs no Brasil. A trama não conseguiu repetir o sucesso de outras produções do gênero, como Maria do Bairro ou A Usurpadora, que marcaram época na emissora. A baixa repercussão da novela pode ser atribuída a diversos fatores, como o cansaço do público, a falta de confiança, a competição com outros canais, enfim. O SBT tem essa tradição aí já há um bom tempo, né, de exibir novelas mexicanas que se tornaram aí marca registrada, só que ultimamente tem deixado muito a desejar, com uma certa falta de respeito, né, com os telespectadores. Desde a década de 80, quando o canal começou a importar produções da Televisa, as tramas latinas conquistaram o público brasileiro com histórias emocionantes, cheias de drama, romance e reviravolta. Só que nos últimos momentos, a preferência do público, né, por esse tipo de conteúdo, de certa forma parece ter diminuído. Também por conta das modificações aí da emissora, que de certa forma parece não curtir muito manter a exibição de conteúdos, né, como eles denominam, enlatados na sua programação. Fundada em 1981 por Silvio Santos, o canal sempre se destacou pelo seu DNA popularesco, pegando um pouco do que a Rede Tupi foi, né, que misturam entretenimento, humor e também dramaturgia. Mas nos últimos anos enfrenta dificuldades para poder se adaptar às transformações aí do mercado televisivo e também digital. A morte do Silvio Santos em agosto do ano passado foi um marco muito grande, foi um baque para o SBT. O apresentador e também empresário faleceu aos 93 anos, vítima de broncopneumonia. Ele era a figura central, mesmo que não estava mais à frente ali da emissora, mesmo nos bastidores, tanto em termos de liderança quanto em carisma, a gente sabia da sua existência. Agora, a sua ausência deixou um vácuo estratégico e emocional, já que Silvio era responsável por decisões cruciais e, claro, também por programas icônicos que definiam a identidade do canal. A transição para uma gestão liderada por Daniela Beruti, que é uma das filhas, né, do Silvio, tem sido marcada aí por muitas tentativas de modernização, mas também por críticas, muitas críticas sobre a eficácia das mudanças implementadas. E, na minha opinião, o SBT mostra mais uma vez que está perdido na sua própria essência, porque está tomando decisões apressadas, decisões desrespeitosas com seu público. Essa retirada da novela, né, após apenas 5 dias, é uma das maiores provas do quê? Do amadorismo que a gestão do canal está dando nos últimos tempos. A trama mexicana, exibida na faixa das 5h45, nem teve tempo de respirar. O SBT mal deu espaço para o público descobrir e se interessar e criar rotina com a novela. Em vez de insistir, de investir em divulgação e apostar na fidelização,
a emissora simplesmente abandonou o projeto e jogou para o stream. E não bastasse a retirada precoce, o SBT ainda tenta jogar essa decisão aí como planejada, dizendo que a intenção sempre foi colocar os episódios no streaming. Uma desculpa pobre que não convence nem os mais ingênuos telespectadores, né? Pelo amor de Deus. A chamada da novela foi exibida exaustivamente. Várias divulgações foram feitas na programação. Foi feita a campanha. Houve divulgação em sites, redes sociais, na própria grade. Então como você justificar que era um teste? Onde estava esse plano no início da semana? Não tinha uma única informação de que iria ser exibido no streaming. E é muito bom lembrar. O SBT chegou a ter uma faixa de novelas mexicanas com uma audiência muito boa, 4, 5, 6, 7 pontos nesse mesmo horário. Essa média era respeitável e garantia um público estável para o canal. Mas em março do ano passado, eles, decidiram tirar essa faixa do ar para apostar no quê? No jornalismo. Meteram o Tá Na Hora na tentativa de reverter os números, mas o resultado foi ainda pior. Depois de meses de tentativas frustradas, a emissora voltou com as novelas mexicanas, né? Depois perceberam, que o Tá Na Hora foi um fracasso, mas o Tá Na Hora segue no ar, hoje com a Dani Brandt, que é uma excelente jornalista. Mas as novelas mexicanas, voltaram e o canal esperava que, milagrosamente, a audiência ressurgisse. Em uma semana, que é um pensamento aí muito incoerente, descolado da realidade, porque a audiência não vai voltar aos 4, 5, 6 pontos, não vai voltar da noite pro dia. A audiência leva tempo para ser conquistada. É preciso consistência, paciência, compromisso. Não é com decisões precipitadas e trocas sem lógica que o SBT vai recuperar o público perdido. O que aconteceu com Eternamente Apaixonados foi uma falta de respeito com o público e também com a história que a emissora mesmo decidiu aí comprar para poder exibir, que é uma novela inédita. Não é uma reprise, não é um clássico. Mas não é de hoje que o SBT tem tratado suas novelas como produtos descartáveis. O mesmo já aconteceu com outras exibições aí, que foram simplesmente retiradas sem encerramento ou até continuidade na televisão. A novela em questão, como eu falei, além de ser recente, conta com um elenco forte, uma história até interessante, uma produção relevante no catálogo aí mexicano. Não há motivo plausível para essa interrupção assim tão prematura, na minha concepção. E se o streaming realmente fosse parte do plano, por que não comunicaram isso antes, em chamadas? Por que não incluíram essa informação na coletiva de imprensa que foi feita? Que aquela coletiva de imprensa foi o quê? Foi uma armação? Claramente foi o quê? É uma tentativa de abafar o fracasso e transformá-lo em uma decisão planejada. Mas a verdade é que a gestão atual está cada vez mais perdida e indecisa. A falta de planejamento a longo prazo é o que mais preocupa. Cada semana aparece uma aposta nova, um tiro no escuro. E quem sai perdendo é o telespectador, o pequeno público que ainda acompanha a emissora. O canal sempre foi conhecido como a casa das novelas mexicanas no Brasil. Por décadas, a emissora construiu um legado nesse segmento e agora desperdiça tudo em decisões mal elaboradas. Um dos principais desafios do SBT é a crise de identidade. Historicamente, a emissora se posicionou, segundo informações, como a TV das latas, apostando em conteúdo importado, como novelas mexicanas, programas enlatados, que garantiam baixo custo e alta audiência. Só que essa estratégia, que foi bem sucedida por décadas, parece não mais ressonar com o público atual, que busca conteúdo mais dinâmico e alinhado para as plataformas digitais. A falta de uma visão clara sobre o público-alvo tem gerado confusão na programação e dificultado a competitividade com outros canais, como Globo e Record. A programação do SBT tem sofrido alterações frequentes. Muitas vezes essas mudanças são vistas como desacertos por críticos. Por exemplo, a mudança na grade matinal com a redução do tempo do Bom Dia e Companhia e a introdução de novos formatos, como o Bom Dia Esperança, com o pastor David Leonardo. O Bom Dia e Companhia teve 3 alterações já. Tem esse Bom Dia Esperança, que é um programa gospel. Então essas alterações não conseguem reverter a queda de audiência e a programação infantil, que era antes um dos pilares históricos do SBT, tem perdido espaço, gerando muita insatisfação entre os telespectadores. Realmente o SBT vai em um zigue-zague de decisões aí, sem estratégia clara.
Hoje é novela, amanhã é jornal, depois é variedades. É uma emissora que não tem identidade, não segura público. A verdade é que o SBT perdeu a conexão com sua base fiel de público, porque cada decisão errada afasta um pouco mais quem ainda tenta dar uma chance ao canal. Outro ponto crítico foi da mudança da linha editorial de jornalismo. O SBT decidiu reduzir a cobertura de notícias policiais, que era um dos carros-chefes, né, de vários programas, mas já voltou, porque a ordem que a Daniela Beruti tinha atribuído era focar em alguns conteúdos mais educativos, mais propositivos, sabe, evitando aquelas reportagens com sangue na televisão, né? A lei antidesgraça, que já caiu por terra. Isso gerou muita controvérsia, com críticas de que a emissora estaria desconectada da realidade do público que valoriza, né, o jornalismo policial, aquele jornalismo apelativo. Além disso, a saída de apresentadores como o Datena, que foi para a Rede TV, que inclusive criticou publicamente essa nova linha editorial, né, do SBT, evidenciou a insatisfação interna. A audiência do SBT tem apresentado queda significativa em alguns horários. Vários programas, como o programa do Ratinho, o De Noite, e entre outros que já tiveram momentos de liderança, registram índices baixos, como a SBT Notícias, que marcou 0,8. E foram vários outros formatos que tiveram aí, né, uma audiência ruim. Por falta de patrocinadores e também cortes de gastos, alguns lançamentos de programas também não deram certo. A grade hoje é um Frankenstein. Ninguém sabe o que é o SBT. Tenta ser moderno, mas usa fórmulas ultrapassadas. Tenta ser digital, mas pensa com a mentalidade de décadas passadas. A família Bravanel, que assumiu o controle após a morte do Silvio, mostra-se insegura, sem a visão necessária para poder reinventar a emissora. As decisões parecem tomadas com base em impulsos de redes sociais e também, claro, conselhos de pessoas que não entendem do gênero. Os programas novos falham em impactar em apostas em formatos de internet que não conversam com a TV aberta, e também alguns apresentadores escolhidos falham em gerar identificação com o público. Falta liderança comunicativa, falta uma cabeça criativa com peso, assim como era o Silvio, que fazia a ponte entre o popular e o comercial. Hoje essa ponte caiu. O jornalismo virou, de certa forma, mesmo com investimentos, um preenchimento. Não há uma linha editorial definida, não há investimento real em reportagem, análise ou até profundidade. As novelas nunca foram fortes do SBT, mas pelo menos traziam uma identidade, enfim, que agradava. Hoje isso está sendo desprezado, tirando, né, mais um elemento histórico do DNA da casa. A infantilização da grade também não funciona mais, porque as crianças migraram para o streaming e o público adulto tradicional da emissora não se vê mais representado, e também o domingo segue ainda sendo sagrado, mas é o único dia que o SBT consegue ter uma audiência aí boa. Consegue até em alguns momentos encostar na Globo, por incrível que pareça, só os domingos, porque na semana, né, é triste. Quem cresceu vendo a emissora hoje não se vê mais representado em nada que está no ar. O SBT era uma emissora que conversava com o Brasil profundo, com o interior, com a dona de casa, com a família tradicional. Hoje não conversa com ninguém. A morte do Silvio pedia uma mudança, claro, bem drástica, um planejamento, sabe, de curto, médio e também, claro, longo prazo, com nomes de peso, projetos ambiciosos e também um novo espírito. Mas o que tem acontecido é totalmente o contrário. A direção tem se visto em um colapso e se vê aproximar e vai se optando assim por soluções, tapando buracos. Os programas atuais são tépidos, despersonalizados, sem nenhum diferencial. Não existe mais uma marca registrada do SBT. E aqui você já sabe, é TV e entretenimento sem filtro. A gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC. Valeu!